Amigo, muita atenção, muito foco neste vídeo. Ele vai ser um pouco mais técnico, talvez até um pouco cansativo para algumas pessoas, porque eu vou precisar realmente ser um pouco mais técnico. Mas você vai aprender um conceito que pode salvar literalmente os seus próximos investimentos. Provavelmente você deve se lembrar do prazer que as pessoas sentiam. Na verdade, as pessoas ainda têm de dizer que têm sede própria. As pessoas destacavam isso em suas publicidades, em suas postagens, como se isso fosse um baita de um diferencial, demonstrasse solidez, garantia de que você faria negócio com uma empresa realmente sólida, confiável, bem estruturada. Ora, hoje eu tenho uma empresa que vende empresas. Essa empresa chama-se JR Business. E o que eu mais encontro são sedes próprias enormes, algumas com milhares de metros quadrados, espalhadas inclusive em várias cidades, porque ela tem sedes, tem filiais espalhadas em vários lugares, mas ociosas, inoperantes, sem gerar resultado financeiro absolutamente nenhum. E algumas sendo vendidas por um preço abaixo do ativo, abaixo do patrimônio que ela tem. Então nós precisamos começar a fazer algumas mudanças na mentalidade. E dependendo do momento em que essa informação chegar até você, ela realmente pode te ajudar a economizar milhares de reais, principalmente se você está pensando em expandir ou construir. Você provavelmente deve ter lido o livro do Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? E ouviu quando Robert dizia que ativo é um bem adquirido que gera retorno financeiro para o comprador, sem que haja necessidade de trabalhar para isso. Em contrapartida, o passivo é um bem adquirido que gera uma despesa. Ele gostava de dizer uma frase forte, onde ele dizia: um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso e um passivo é algo que tira dinheiro do meu bolso. Quantas vezes você deve ter ouvido ou lido a respeito disso, quando ele falava isso? Mas muita atenção nessa hora, meu amigo. Nós entramos na fase das empresas líquidas e o conceito do Robert Kiyosaki pode se tornar uma prisão para você. Nós sabemos que um ativo, ele pode realmente ser considerado um investimento, que pode aumentar, pode contribuir, na verdade, para aumentar o seu poder aquisitivo. E sempre buscamos ativos que geram a maior quantidade de dinheiro com o menor esforço possível, normal, nada contra. É uma das formas muito saudáveis de investimento. Inclusive o professor do INSPER, Marcelo Nakagawa, ele diz que alguns ativos, como por exemplo aquisições imobiliárias, rendem ganhos somente uma vez, geralmente no ato da venda, depois da valorização e se você comprar muito bem. E também os que geram ganhos periódicos, que são como aluguel, aquele que gera uma renda recorrente. E ele destaca que entre os exemplos de investimento que se tornam realmente ativos, nós podemos dizer títulos financeiros, ações, imóveis para especulação imobiliária, valorização ou aluguel, imóvel que sirva para isso também, com essa finalidade, mercadorias, direitos autorais, patentes, pesquisas científicas ou tecnológicas. E os passivos? Os passivos, o investimento que contribui para diminuir o seu poder aquisitivo. Os piores ativos são aqueles que geram a maior despesa com o menor valor investido. Em geral, é possível você categorizar os passivos como um conjunto de obrigações financeiras ou não, da sua empresa, com outras instituições, são compromissos que você assume. Alguns passivos costumam incluir obrigações financeiras, contas a pagar, impostos, hipoteca, aluguel, carro para deslocamento próprio, casa para morar. Observe que o mesmo carro, ele pode ser um passivo quando você usa para o seu deslocamento, para o seu uso pessoal, e ele pode ser um ativo quando você usa para ele gerar renda para a sua empresa. Porque o combustível, estacionamento, impostos, etc. são gastos que o passivo gera. E esses mesmos valores, esses mesmos gastos podem ser investimento quando eles contribuem para aumentar a sua receita. Então, a mentalidade que Kiyosaki prega no seu livro é que o segredo do sucesso e da independência financeira está em adquirir mais ativos do que passivos. No cenário ideal, quando esse desafio é superado, o investidor consegue quitar suas despesas mensais apenas com o dinheiro proveniente de ativos. Esse é o cenário ideal. Em outras palavras, ele faz o dinheiro trabalhar e ele deixa de trabalhar pelo dinheiro. Porém, o pequeno empreendedor, quando abre a sua empresa, ele vem com essa mentalidade até pelas referências que ele tem de grandes empresários, de grandes empresas com muitos ativos. E ele resolve investir em uma grande estrutura física ou em grandes reformas, que infelizmente
acabam consumindo uma parte considerável dos seus recursos. Isso quando ele não tem que tomar dinheiro emprestado. Quando ele vai nos bancos pegar dinheiro emprestado ou com familiares, para fazer uma aquisição, para fazer uma reforma. Eu mesmo passei por isso. Eu saí de uma situação onde eu não tinha absolutamente R$1 no bolso em 23 de maio de 2009 para investir mais de R$1,5 milhão em até 18 meses depois, 1 ano e meio depois, para a reforma de 2 prédios, onde são as atuais sedes das minhas imobiliárias. Eu lembro, detalhe, hein, que eu ainda disse para minha arquiteta, olha, eu quero a primeira padrão Berrini, fazendo referência à famosa avenida de São Paulo, extremamente conhecida. A segunda, eu pedi padrão Miami. Isso já em função de eu ter estendido os meus negócios para lá. E com a mentalidade que eu tenho hoje, eu posso afirmar para você com absoluta certeza, gente. Com o conhecimento que eu tenho hoje de empresas líquidas, eu teria deixado esses recursos para serem usados em treinamentos da equipe, teria usados para o fortalecimento da marca, criar uma reserva financeira maior para dias difíceis. Eu concentraria na contratação e treinamento de melhores profissionais, ou seja, em fatores que são muito mais determinantes para o crescimento de uma empresa exponencial do que para uma empresa de crescimento linear. Essa é a grande diferença. Portanto, é fácil entender que a cultura de ter uma sede própria era sinônimo de solidez, de confiança e até mesmo de referência da marca diante do mercado. Mas pouco a pouco, os processos de downsize, e usando o critério que eu falei, que sempre que viesse uma palavra nova, que talvez você não conhecesse, eu iria explicar, downsize significa achatamento. É como se você fosse utilizar uma técnica, na verdade, utilizada para você eliminar processos. Processos que são desnecessários e engessam a sua empresa, atrapalham na tomada de decisão. O objetivo, todas as vezes que você implementa um downsize, é organizar mais eficiente e enxuta da forma melhor possível. É fácil entender que a cultura de ter uma sede própria era sinônimo de solidez, confiança, né? De referência de mercado. Mas, pouco a pouco, os processos de downsize, e usando inclusive o critério que eu falei, que sempre que tivesse talvez uma palavra nova, né? Que talvez por algum motivo você não conhecesse, eu iria dar o significado. E o significado de downsize é achatamento. É uma técnica conhecida em todo mundo e ela visa exatamente a eliminação de processos desnecessários. Ela acaba engessando a empresa, atrapalham, na verdade, para que a empresa possa fluir. Então, ele é uma tomada de decisão com o objetivo de criar uma organização mais eficiente, né? Ela, inclusive, torna a organização mais enxuta. Continuando, então. Terceirização e globalização tornaram essas empresas ainda mais enxutas e flexíveis. E as propriedades dos ativos permanentes deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar, em muitos casos, um pesado custo fixo recorrente que, infelizmente, aprisiona muitos empresários. Conheço muitos aprisionados pelos ativos que construíram. Mas o sonho, o desejo de posse, o próprio fetiche de posse ainda permanece na cabeça de muitos executivos, que ainda buscam se iludir com a solidez dos seus negócios baseados em ativos fixos, até o momento em que notam mudança no gosto do consumidor. Esse dinamismo do mercado, essas mudanças nos hábitos de compras, impulsionados assim por novos canais de contatos com o cliente, que independentemente da estrutura física, independe dessa estrutura física, ele se torna cliente. Basta ver o que a Amazon fez. Por muito tempo a Amazon não tinha lojas físicas e ela é maior do que o Walmart. Mesmo com todas as suas mais de 11 mil lojas físicas ao redor do mundo, a Amazon é maior. Na verdade, ela é bem maior do que a General Electric, do Walmart, da GM, da Ford e todas essas outras gigantes juntas. Imagina quantos ativos essas gigantes têm, quanto elas investem e quanto elas investiram para manter essa fortuna que elas construíram em ativos. E essas paredes não significa resultado. E a Amazon, em vez de investir nessas paredes, ela resolveu estender a sua capacidade para atender milhões de clientes em volta do mundo. E aí, meu amigo, nós temos inúmeros outros casos de empresas que investiram na construção de uma nova forma de atender os clientes. É diferente. Próprio Airbnb, Uber, Nubank, Truckpad, Alibaba e todos os outros que não investiram numa soma gigantesca em ativos caros e ativos pouco reversíveis na realidade nesse novo mercado, nesse novo mundo, né? Basta ver a quantidade de shopping centers que foram fechados nos últimos anos nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, mais de 25% deles foram fechados. Mais de 25% dos shoppings dos Estados Unidos foram fechados.